O deputado federal Henrique Vieira, do PSOL, disse que o partido vai entrar com uma representação no Conselho de Ética do Senado contra a ex-ministra Damares Alves. O parlamentar criticou a omissão da senadora em relação à tragédia Yanomami. Vamos ouvir. A ministra Damares basicamente não deu a menor atenção às diversas denúncias feitas por órgãos e entidades nacionais e internacionais a respeito da crise humanitária do povo Yanomami. Ou seja, qual o centro do argumento? O relatório do ministro Silvio Almeida demonstra, com documentação, que o Ministério da Damares tinha consciência plena do que estava acontecendo lá. Havia conhecimento. Havendo conhecimento, fica registrado tanto a omissão do Ministério quanto algumas ações, por exemplo, veto ao fornecimento e abastecimento de água para aquela localidade. Seja por ação, seja por omissão, nós entendemos que é possível a tipificação penal do crime de genocídio. Procurada pela CNN, a senadora Damares Alves ainda não se manifestou sobre o assunto. E segundo a apuração do Leandro Rezende, analista da CNN, o silêncio de aliados sobre a situação Yanomami está incomodando o ex-presidente Bolsonaro. Vamos ao debate. Joel, começo por você. Está sendo apurada a omissão em relação a essa tragédia humanitária, cujas imagens chocaram o mundo, repercutindo negativamente, evidentemente, para o governo Bolsonaro. Sempre que eu vejo uma iniciativa de partido, eu tenho uma sensação, eu entendo absolutamente a necessidade, a iniciativa política, claro que sempre tem um componente político, de políticos quererem a responsabilização, principalmente de adversários, né? Porque muitas vezes falta coerência. Mas me parece que é uma função a de apuração, de investigação, de condenação, que passa pelo Ministério Público, que passa pela Procuradoria-Geral da República, quando são parlamentares, com foro privilegiado, que passa pelo Poder Judiciário. Me incomoda um pouco que haja essa necessidade de que os partidos tenham iniciativa, embora eu entenda e ache absolutamente legítimo. O que vai sair daí? Parece distante ainda a ideia de caçar especificamente a senadora Damares pelos ocorridos ali ao longo dos últimos anos, que resultaram nessa crise humanitária grave. O governo se omitiu? É evidente que se omitiu. Dou até um passo além. O presidente Bolsonaro estimulava a prática criminosa do garimpo em terras indígenas, do garimpo ilegal, e assim como outras, da grilagem, é claro que estimulava. A senadora Damares, na época ministra dos Direitos Humanos, pessoalmente cometeu algum ato ligado a essa omissão? Isso aí tem que ser melhor apurado ainda, sabe? Claro, o governo recebeu relatórios, pedidos de ajuda, o governo estava em situação de saber. Cabia especificamente a Damares? Isso não está claro. E não está claro também por que estão pedindo a cassação dela do mandato. Quer dizer, por acaso é por crimes que só foram descobertos agora, depois que o mandato começou? Eu acho que a gente descobriu eles um pouco antes do início do mandato. Enfim, é uma questão também jurídica da tecnicalidade desse pedido de cassação dela, mas concordo com você, Felipe, ele é, acima de tudo, uma peça política e não uma peça que tem esperança de realmente ir à verdade dos fatos. Eu discordo um pouquinho de vocês. Eu acho que cabe, sim, totalmente. No caso, Só para deixar claro que eu disse que cabe, é só um incômodo, então você não está discordando exatamente. Então, mas assim, é uma cassação de mandato, certo? Então, cabe a um partido político entrar com esse pedido. Claro. O Ministério que a Damares comandava, o Ministério dos Direitos Humanos, ele está diretamente relacionado ao caso da tragédia dos Yanomamis. O que está colocado, pelo menos o que foi colocado pelo doutor ali na fala, e que estava olhando aqui rapidamente a peça jurídica, é que o Ministério foi alertado da situação dos Yanomami, chegou para ela, ministra Damares Alves, relatórios, denúncias sobre o que estava acontecendo na terra indígena. E ele argumenta ainda que houve, acho que algum ato de mandar cortar a água, algum tipo de coisa. É óbvio que isso vai ter que ser melhor apurado, mas advogados com os quais eu venho conversando ao longo dos dias dizem que no caso da tragédia em Yanomami, você tem contra o governo Jair Bolsonaro casos de omissão,
que são isso, alertas que ministérios como o da Damares, e o ministério dela é um ministério diretamente envolvido nessa questão, receberam e ignoraram, e casos mais ativos, em que medidas foram tomadas e que não foram tomadas para o genocídio, mas cujas consequências levaram ao genocídio. E isso pode ser considerado uma responsabilização. Eu acho o desmonte de órgãos, a sabotagem. A Damares é uma das figuras do governo Jair Bolsonaro que tem a situação mais complicada no caso da tragédia Yanomami, porque o ministério dela era um dos que estava mais diretamente ligado. Acho que a pergunta é quanto, na medida que a gente já discutiu outro dia, inclusive, em que medida atos de omissão podem configurar o crime que o deputado aí falou, de crime de genocídio. Essa pergunta não está clara. Eu conversei já semana retrasada, quando começou esse embate, com alguns advogados da Comissão Arnes, e existe essa interpretação, ela é uma interpretação bem robusta, que sim, às vezes a omissão do socorro para um povo se provoca que esse povo seja dizimado ou sofra, muitos casos de morte, como o que ocorreu, pode ser sim enquadrado no crime de genocídio, mas está sendo apurado. Inclusive, Pena, o Ministério Público Federal, até em 2022, em abril e novembro, 2 vezes, os procuradores, quando vieram aquelas imagens das pessoas esquálidas, eles colocaram ali nas redes sociais, fez denúncias, fez alertas, então não dá para dizer que o governo não sabia de nada. É claro, sim, o meu incômodo é porque a ordem natural das coisas seria o Ministério Público já investigar e, contra uma autoridade com foro privilegiado, a Procuradoria-Geral da República tomar algum tipo de iniciativa. Mas a gente tem que lembrar que é a PGR comandada pelo Augusto Aras, indicado pelo Jair Bolsonaro, de modo que uma iniciativa também na área política contra alguém para fazer uma pressão para que tudo seja devidamente investigado é absolutamente legítima e correta. Como é que você avalia? Felipe, mesmo com esse Ministério Público comandado pelo Augusto Aras, há denúncias do próprio MPF registradas desde 2020. Sim. E denúncias também de organismos internacionais. E não são denúncias graves, são denúncias de homicídio, são denúncias de estupro. A gente está vendo casos aí de Yanomamis grávidas, vítimas de estupro. São denúncias de contaminação dos rios com mercúrio e outros metais pesados. E eu, diferentemente do Joel, não vejo apenas a omissão, eu vejo a ação pelo genocídio. Como que eu vejo essa ação? Eu vejo a ação no momento em que você corta, por exemplo, fiscais do IBAMA que deveriam estar lá, fiscais, você corta pessoal da FUNAI, ou coloca na presidência da FUNAI alguém que não tem nenhuma capacidade ou não está comprometido com a causa que deveria estar comprometido. Isto é uma ação de governo. No momento que você corta agentes que deveriam fiscalizar o garimpo, você incentiva o garimpo. Já não é mais uma omissão, é uma ação. No caso da Damares, ao receber as denúncias no Ministério dos Direitos Humanos, está configurada a omissão também, mas eu vejo a ação nesse caso e acho que ela, e aí eu concordo com o Joel, e o presidente Bolsonaro vão ter que responder pelo crime de genocídio, vão ter que responder brevemente, porque não vai ser só no país, não vai ser só no Brasil, já há denúncias, já há apresentação no Tribunal Penal Internacional. E acho que esse caso, que tem uma visibilidade internacional muito grande, a gente viu as imagens, é impossível não se chocar com as imagens que a gente viu, elas servirão para que se faça justiça, servirão para que eles sejam efetivamente julgados e punidos por esse crime. Hélio, evidentemente, todos os elementos precisam ser trazidos à luz, tudo precisa ser devidamente investigado. Agora, há um limite para a incompetência. Se realmente você tem conhecimento de uma informação, de que a situação de um povo específico está se deteriorando, ameaçando a saúde dos seus indivíduos, e a autoridade que poderia fazer alguma coisa para evitar a morte, ela se omite completamente, me parece que tem de haver algum tipo de responsabilização. Felipe, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás e fazer uma análise do desenho do que a gente quer com os índios. O que eu quero dizer com isso? A gente está aqui discutindo se alguém em Brasília deveria ter ou não mandado água lá para um lugar remoto, numa área do tamanho de Portugal. O modelo que a gente definiu
modelo de gestão aí da questão indígena foi, vamos fazer um assistencialismo abrangente, nós vamos dar saúde, alimentação, educação, etc. A terra, a gente diz que está demarcada, mas o índio é considerado hipossuficiente, que não sabe o que quer e, portanto, não pode, por exemplo, fazer uma concessão para mineração, para aumentar a prosperidade da vida deles. Não, isso é proibido, não pode. O Congresso tem que fazer, outras pessoas têm que autorizar. Então, o modelo de gestão desse negócio é Brasília fica fazendo assistencialismo para os índios e então se discute se deveria mandar água potável para uma região que eles habitam há 40 mil anos, que o homem habita nas Américas, que tem a maior reserva de água doce do planeta. Então, veja bem como esse modelo está completamente equivocado. Bom, Hélio, se a água está contaminada por mercúrio, se está todo mundo sofrendo de malária, pelo amor de Deus. A coisa é diferente, né, Hélio? Por causa de invasão. Só um minuto. O grau de contaminação por mercúrio da população indígena ali está altíssimo. O grau da malária, a incidência de malária não consegue trabalhar. Se há necessidade, é óbvio que tem que mandar o auxílio. Se há necessidade de mandar água porque não tem, ok. Eu estou discutindo um modelo de gestão. O Brasil faz um modelo de gestão que tem que suprir tudo que eles precisem e eles não têm o direito sobre essa terra. Eles podem ficar lá, mas eles não podem determinar o que fazer com aquela terra. O modelo do Brasil tem sido, nos últimos anos, e não é só o governo Bolsonaro, hein, nos últimos anos, tem sido, permite que a invasão aconteça, permite que o assassinato aconteça, permite que a contaminação aconteça. E deixa meio ao Deus, e daí dá um mínimo, porque o que se fazia antes não é que os índios estavam vivendo bem, também não, já viviam numa situação de precariedade muito grande, mas dava-se um mínimo básico para garantir uma sobrevivência. Agora não foi negado até mesmo isso. Mas, Joel, até mesmo isso. Como você espera que a FUNAI, ou qualquer órgão público, vai fazer a proteção de uma área do tamanho de Portugal lá no meio da Amazônia? Não faz sentido. É outra pergunta. O Pena quer fazer um contraponto. Vamos ouvir o Felipe Pena agora. Com um orçamento a discussão bom. A discussão não é enviar ou não enviar água potável, a discussão não é gestão. A discussão é, há casos concretos de denúncias que chegaram ao Ministério comandado pela Damares de estupro. Há casos de assassinato e há casos de contaminação, há casos de crimes de genocídio. A gente não está discutindo o modelo de gestão, a gente está discutindo gente criminosa, a gente está discutindo o governo criminoso. Eu estou discutindo que o modelo de gestão não funciona. Esse modelo não funciona. A gente está discutindo algo muito mais grave, Hélio, que você precisa perceber. A gente está discutindo direitos humanos que foram negados. Também, mas isso é uma discussão que você está fazendo, Felipe. Direitos humanos foram negados a uma etnia e, portanto, configuram um genocídio. Você não pode simplesmente reduzir isso é uma questão de gestão, uma questão de mandar água. Não é isso que eu estou fazendo, Felipe. A gente está tratando de genocídio, é muito sério. Homicídio, estupros e contaminação de rios. A gente está tratando de algo que é tão sério e você reduz isso a simplesmente um modelo de gestão. A enviar água ou não enviar água. Me desculpa, Hélio, mas com não é essa discussão que eu estou fazendo. Você está mencionando. Isso não é simplesmente uma brincadeira de gerir mal ou gerir bem. Felipe, isso é estupro, não é essa discussão. Você está discutindo esses problemas gravíssimos. Você está discutindo esses problemas gravíssimos. Eu não entrei nesse mérito. Eu resolvi fazer uma outra análise. Só um segundo, Felipe. Eu vou concluir. Eu estou fazendo uma outra análise. O Hélio vai esclarecer o ponto dele. Se a proposta que a gente tem de gestão... O Hélio vai esclarecer, por favor. Eu não estou discutindo esse ponto gravíssimo que vocês todos estão mencionando. Esse ponto da gravidade do que está acontecendo lá. Eu fiz uma outra reflexão. Uma reflexão sobre se o modelo que a gente está fazendo de endereçar a questão indígena é sustentável. Se a gente não vai daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos... A ditadura usou o modelo que você gosta, Hélio. Qual o modelo que eu gosto? Deixa o índio ser o dono da terra, deixa ele liberar o garimpo para ganhar. A gente viu o que aconteceu. Não, veja... Para concluir, está acabando. Eu não sei se o que a ditadura fez ou não, mas o que eu considero é que considerar que o índio não sabe o que quer, que ele é uma criancinha, coitadinha, que ele não sabe o que é melhor para ele, que ele não pode decidir o que é melhor para a família dele, para o que está ali, para a terra que ele usa, isso é que eu considero errado. Os garimpeiros negociam com bebida na mão do índio, enfim, drogas e abuso sexual. Isso, infelizmente, é a realidade. Essa é a realidade da negociação. Vamos lá na realidade em loco para ver o que os garimpeiros ilegais estão realmente fazendo na terra indígena. Ninguém está protegendo os garimpeiros. Pena, sua última frase. Pela minha exaltação, é porque realmente é um assunto cujas imagens me deixam bastante
comovido, emocionado. Eu peço desculpas pela minha exaltação, só isso.